Olá, hoje a nossa análise vai focar naquele relato da criação lá no primeiro capítulo de Gênesis. Basicamente, como tudo começou, né? Os céus, a terra. Segundo essa fonte bíblica, o começo descreve a terra como sem forma e vazia. Muita escuridão sobre o abismo, que a gente pode imaginar como águas profundas, caóticas talvez, e o Espírito de Deus ali pairando sobre as águas, preparando o cenário, né? E o primeiro comando é super conhecido. Haja luz. E a luz simplesmente aparece. O interessante é que logo em seguida já vem a separação. Luz vira dia, trevas viram noite. Tipo, uma ordem básica sendo estabelecida. Isso fecha o primeiro dia. Exato. E essa ideia de separar, de organizar, continua firme no segundo dia. Aí vem a ordem para criar um firmamento. O texto chama de céu, né? Uhum. E a função dele é bem clara: separar águas. Umas ficam embaixo, outras ficam em cima desse céu. Isso reflete um pouco visões antigas do cosmo que imaginavam águas lá em cima. Pois é. Aí chega o terceiro dia e a organização vai para o chão. Literalmente. As águas que estavam embaixo se juntam num lugar só e aparece a parte seca. E, de novo, nomes são dados. Terra para a parte seca, mares para as águas juntas. E não para aí, né? Não. A terra recebe ordem para brotar vegetação, plantas que dão semente, árvores que dão fruto, e pela primeira vez surge aquela frase, e Deus viu que era bom. Quase um selo de qualidade, né? Sim, é um selo que vai reaparecer. No quarto dia, o foco muda para os céus de novo, para os luzeiros. É curioso, a luz foi criada lá no dia 1, mas as fontes de luz, sol, lua, estrelas, só aparecem agora. Verdade. E o texto diz para que eles servem: governar o dia e a noite, marcar estações, dias, anos e, claro, iluminar a terra. A criação vai ficando mais complexa, mais funcional. E, de novo, a avaliação. E Deus viu que era bom. O padrão se repetindo. Chegando no quinto dia, a coisa explode de vida. As águas devem fervilhar, essa é a palavra, de criaturas. E aves devem voar no céu. Uhum. Grandes seres marinhos, todo tipo de vida aquática, vida com asas. E tem uma novidade aqui. Deus abençoa esses seres para que se multipliquem. A criação não é só boa, ela é feita para crescer, para ser dinâmica. Isso, e aí a gente chega no sexto dia, que é bem denso. Primeiro, a terra produz os animais, separa por tipos, os domésticos, os selvagens, os que rastejam. A vida terrestre aparece. Mas o grande momento, o clímax, é a criação do ser humano. É diferente, né? A linguagem muda. Buda. O texto diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é único em toda a narrativa da criação até aqui. Homem e mulher, eles os criou. E o que será que significa essa imagem e semelhança? Existem muitas interpretações, claro, mas frequentemente se fala em capacidades como razão, moralidade, ou talvez um papel de representar Deus aqui na Terra. Exato. E logo depois dessa criação especial, vem uma instrução direta para os humanos. Sim, a de serem férteis, se multiplicar, encher a terra e sujeitar ou dominar. Dominar sobre os peixes, as aves, todos os animais que se movem sobre a terra. E essa questão do domínio é interessante, porque, ao mesmo tempo, o texto fala sobre o que comer. Para os humanos, são dadas as plantas com semente e as árvores frutíferas. Certo. E para todos os animais, toda a vegetação verde. Ou seja, nesse ponto inicial, a dieta que Deus estabelece é vegetariana para todo mundo. Interessante notar isso. E no fim desse sexto dia, olhando para tudo o que foi feito, a avaliação divina é ainda mais forte. Não é só bom. O texto diz: e Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Então, olhando para trás, para essa sequência toda, a gente vê uma estrutura bem clara, né? 6 dias, uma ordem que vai do mais fundamental, tipo luz e espaço, até o mais complexo, que é a vida e, por fim, a humanidade. Tudo parece ter um propósito, uma organização. Sim, e tem um padrão literário que reforça isso, né? Quase um ritmo. Tem o comando, e disse Deus, aí acontece, e assim foi. Depois a avaliação, e viu Deus que era bom, e a marcação do tempo, e foi a tarde e amanhã. Verdade, essa repetição marca bem cada etapa. Isso não é só estilo. Sabe, constrói a ideia
de intencionalidade, de controle divino em cada passo. E dentro dessa estrutura toda, a criação do ser humano à imagem e semelhança realmente se destaca como algo especial, diferente das outras criações. Bom, então percorremos essa jornada intensa pelos 6 dias. Começou com a luz, veio a separação de águas e terra, surgiu a vegetação, depois os astros para marcar o tempo, a explosão de vida na água e no ar, e, finalmente, os animais terrestres e o ser humano com essa posição singular. Exatamente. E isso talvez deixe a gente com uma reflexão, olhando só para o que o texto diz. Se, por um lado, os humanos recebem essa tarefa de dominar a Terra e os outros seres vivos, mas, ao mesmo tempo, a comida designada inicialmente são as plantas, tanto para eles quanto para os animais, o que será que essa combinação de ideias, domínio e um sustento vegetal compartilhado sugere sobre como deveria ser essa relação inicial entre a humanidade e o resto da criação? Fica aí a pergunta para pensar.